Neste mês nós temos dedicado nossa atenção ao tema nem super, nem heróis, apenas seguidores de Jesus. E a intenção é exatamente mostrar e ressaltar que a Bíblia fala sim que somos vencedores. A Bíblia fala que o nosso Deus é poderoso. A Bíblia fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Por outro lado, nós não cremos ingenuamente em uma teologia triunfalista, em um discurso moderno que tem corrido nas igrejas, principalmente brasileiras, como também americanas, de que vai ser tudo mil maravilhas, de que nada de ruim vai acontecer, que será de glória em glória e assim por diante. Nós temos um compromisso com as Escrituras, mas temos um compromisso com toda a Escritura. E quando nós lemos toda a Escritura, nós encontramos ali relatos de que os que seguiram a Jesus, consequentemente também os que seguem a Jesus, experimentam momentos de glória, mas também experimentam momentos de grandes dificuldades, lutas, tribulações, dúvidas. E a vida cristã é seguir a Jesus apesar de tudo isso. Não seguir a Jesus só porque Ele vai nos encher de bens. Ele pode te encher de bens, e tomara que encha você de bens. Mas quando nós aprendemos a seguir a Jesus, independente do que Ele pode nos oferecer, quando nós aprendemos a seguir a Jesus pelo que Ele é, pela dignidade que é inerente à pessoa dEle, nós entendemos todo o Evangelho. Caso contrário, nós vamos viver essas mentiras de teologia de prosperidade, evangelho de triunfalismo, quando na verdade nós somos igreja militante. Nós ainda não somos a igreja triunfante, e o seremos quando o Senhor voltar. Abre a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1, os versos 16 a 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. Os dois domingos passados nós olhamos dois personagens do Antigo Testamento, Abraão, Davi. Neste domingo olharemos para Pedro e, se Deus assim nos permitir, domingo que vem para Paulo. Eu creio que são exemplos mais que suficientes para mostrar que esses seguidores de Jesus não eram super, também não eram heróis. Eram pessoas como a gente que aprenderam a seguir a Jesus por nada. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. O apóstolo Pedro escreve esta carta já próximo do fim da sua vida. E aqui sim ele demonstra uma solidez de fé. Ele testemunha esses irmãos dizendo: irmãos, eu não tenho a mínima dúvida em meu coração. Eu tenho absoluta certeza de quem é Jesus. E essa certeza veio da convivência que eu tive com ele. E principalmente daquele dia maravilhoso em que eu vi a sua glória no Monte Carmelo. E ouvi a voz que do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Na verdade, o apóstolo Pedro, ele tem uma história interessante. E nós podemos olhar para ele e perceber na história dele que seguir a Jesus representa experimentar alguns momentos de manifestação gloriosa de Deus, mas também alguns momentos de vales profundos. E a história de Pedro começa à beira do Mar da Galileia. Você pode ir comigo quando o Senhor Jesus aparece conversando com os discípulos em Lucas capítulo 5, os versos 1 a 3. Nós encontramos um momento significativo na vida de Pedro. Ele estava ali em seu ofício de pescador, quando então o Senhor Jesus aparece e apenas num diálogo transforma completamente a sua vida. Simão era o nome desse homem, um nome hebraico. Era muito comum que as pessoas tivessem um nome do seu idioma de origem e tivessem um outro nome que era um nome, vamos assim dizer, um nome usado comumente na rua. Simão Pedro. Ele era pescador. E quando nós falamos que Pedro era pescador, às vezes vem na sua mente aquele indivíduo, seja num pesqueiro ou na beira de um riozinho com uma varinha de pescar, de bambu, e um anzolzinho esperando um peixinho, mas isso é um mito. Quando a Bíblia diz que Pedro era um pescador, a Bíblia está dizendo que ele era um empresário da indústria pesqueira. Melhor você entender assim. Ele tinha barcos no plural. Possivelmente ele era sócio de Zebedeu. Zebedeu era o pai de João e Tiago. E nessa sociedade eles tinham diversos barcos, com funcionários, com pessoas que trabalhavam para ele. Quando Pedro encontra-se com Jesus, ele tem por volta de 30 a 35 anos de idade. Então era um homem que tinha uma vida tranquila, sossegada, à beira do Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré pelos gregos. E ele vivia da pesca, ele pescava e vendia o seu pescado. Então não era um homem qualquer, um Zé Ninguém, ele era um empresário. Tinha sociedade. Ele também era casado, ele tinha uma família. E de repente ele está ali, na sua atividade, quando Jesus vem. E Jesus está falando ao povo. E a multidão vai aumentando e Jesus já não tem mais espaço. Ele pede a Pedro, por favor, me empreste um dos seus barcos. Pedro cede um dos seus barcos, ele sobe ao barco de Pedro. E agora, estando na água, ele fala à multidão na praia. Pedro está ouvindo. É o primeiro contato com este homem. Mas foi suficiente para causar um impacto profundo na vida de Pedro. Não fosse esse momento, nós nem saberíamos que um dia houve um homem chamado Simão Pedro que tinha barcos, que era um pescador no Mar da Galileia. Mas esse encontro mudou a vida deste homem. Até então, uma vida relativamente pacata, tranquila na cidade de Cafarnaum, ali comercializando o seu peixinho, vivendo como muitos de nós vivem. Mas nesse dia em especial, Jesus fala ao seu coração. E algo nasce ali dentro. Pois quando Jesus termina a sua mensagem, Jesus chama Pedro e diz assim, olha, vai para águas mais profundas. Verso 4. Lance ali suas redes para a pesca. Pedro então foi, lançou a rede, e a pesca foi tão maravilhosa que ele ficou constrangido. Quando voltou, ele disse para Jesus, o verso 8 de Lucas 5,
afasta-te de mim. Eu sou um homem pecador. A convicção dos pecados foi esse resultado maravilhoso do encontro com Jesus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um momento estranho na igreja, principalmente a igreja brasileira. As pessoas têm muitos encontros, supostamente com Jesus. Mas desses muitos encontros, supostamente com Jesus, muita coisa é produzida, menos convicção de pecados. Menos conscientização de quem nós somos diante de Deus. Mas quando você lê Isaías capítulo 6, você descobre que basta um segundo diante da majestade e da santidade de Deus para que qualquer homem grite a respeito de si: eu estou perdido. Pedro diz: fica perto de mim não, tua presença ressalta meu pecado. E aí então Jesus disse para ele assim: Pedro, você tem sido um pescador. Mas agora eu te faço um convite. Deixe tudo, siga-me. Eu farei de você um pescador de homens. Versículo 10. Daqui em diante, você será pescador de homens. Agora, irmãos, coloque-se no lugar do Pedro. Vida tranquila, vida ganha. As coisas estão indo bem. De repente aparece um homem que causa um impacto em sua vida e do nada ele se vira para você e diz: quero que você pare tudo que você está fazendo, esqueça a vida que você está levando, eu quero que você me siga e se torne um pescador de homens. Talvez alguns de nós dissessem: o Senhor me dá uma semana para pensar? Eu vou conversar com meus sócios. Mas não é isso que aconteceu. Dá uma olhada no versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. No grego existe um tempo verbal que indica uma ação imediata. Se nós pudéssemos expandir, diria aqui: e eles imediatamente, tendo arrastado o barco para a praia, deixaram-no onde estava e seguiram a Jesus imediatamente. Sem pestanejar. Fantástico, né? Desafiador. Tremendo. Uma loucura! Como assim? Mas é exatamente isso. E Pedro continuou seguindo a Jesus. E seguiu a Jesus e viu Jesus fazendo seus milagres e Jesus ensinando muitas coisas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um texto em Mateus capítulo 19. Porque com o passar do tempo eles foram percebendo que seguir a Jesus não era algo tão simples. Em Mateus 19, nós temos o relato de que um jovem, a partir do verso 16, se aproximou de Jesus e disse assim: o que eu faço para me tornar perfeito, para receber a vida eterna? Aí Jesus falou para ele: olha, obedece a lei. Ele disse: quais? Jesus falou aquelas partes que diz respeito aos relacionamentos interpessoais e omitiu o 10º mandamento. Aquele jovem disse: eu faço isso desde a minha adolescência. Aí Jesus falou: bom, filho, se você quer ser perfeito, então vá. Verso 21. Vende os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. E o jovem, sendo rico, ficou pesaroso e deixou Jesus. E aí então Jesus disse: olha como realmente é difícil entrar um rico no reino dos céus.
devido ao apego que muitos têm às coisas que supostamente têm. Mas olhem para o versículo 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas olha a pergunta que ele faz. Que será de nós? Essa pergunta é bem reveladora. Eu queria que você pensasse um pouco nisso aqui. Quando Jesus chamou, Pedro deixou tudo e o seguiu. Tempos depois, Pedro pergunta para Jesus: nós deixamos tudo, a gente vai ganhar alguma coisa? O que nós vamos receber em troca do que nós deixamos para te seguir? Jesus poderia dizer para o Pedro: nada. Nada. E Jesus não estaria sendo desonesto com Pedro. Porque seguir a Jesus é o melhor projeto de vida. Mas olha o que Jesus disse. Aqui é que a coisa extrapola, né? Ele poderia falar assim: Pedro, você deveria me seguir por nada, cara. Eu mudei sua vida. Você era um pescadorzinho de peixe, agora você é um pescador de homens. Você está no reino de Deus. Cara, para de querer mais. Mas olha o que Jesus diz no verso 28. Eu digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês vão fazer parte importante no reino celestial. E aí ele amplia dizendo assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Pedro, você quer saber qual é a vantagem de me seguir? Existem inúmeras. Mas no fundo, eu creio que nós precisamos aprender a transcender estas coisas. Eu creio que um dos sinais de maturidade cristã é quando nós deixamos de ser meninos e meninas e passamos a ser homens e entendemos o seguinte: Deus não me deve nada e nunca me deverá nada, sempre sou eu o devedor. E por mais que eu faça para Ele, sempre é menos do que Ele merece que eu faça por Ele. Isso é maturidade. Mas meninice é o que muitas vezes se vê na igreja brasileira, onde as pessoas vão à igreja e acreditam que indo à igreja estão seguindo a Jesus, o que necessariamente não é a mesma coisa. Mas vão à igreja e às vezes fazem ofertas, contribuições, tudo na base do velho toma lá, dá cá. Precisamos parar com essa mentalidade e entender que nós devemos seguir a Jesus por nada. Porque se Ele quiser nos dar alguma coisa, que Ele nos dê. Mas que não sejamos nós a colocar condições para seguir a Jesus. Jesus merece ser seguido só pelo que Ele é. E Ele já ofereceu muito por oferecer a nós vida eterna. Ele já prometeu vida abundante. Ele já prometeu que os que o seguem jamais andarão em trevas, terão a luz da vida. E ele disse assim: aquele que me serve
o Pai o honrará. Jesus enche de promessa os seus seguidores. Mas quando ele chama as pessoas para segui-lo, ele diz assim: você precisa aprender a dizer não a você mesmo. Porque para me seguir, você tem que dizer não a si para dizer sim para mim. Porque se alguém quiser me seguir, deve tomar a sua cruz, renunciar-se a si mesmo e, tomando a cruz, me seguir a cada dia. Pedro faz uma pergunta que revela que ele ainda não entendeu, que a motivação é a parte mais importante em nossas ações e reações. Mas avancemos. Mateus 16. Retorna um pouquinho no seu texto. Faltava cerca de 3 meses para Jesus enfrentar a cruz. Jesus vai com os discípulos lá para as nascentes do Jordão. E ele faz uma pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão falando a meu respeito? E os discípulos começam a dizer: olha, alguns estão dizendo que tu és Elias. Eu comecei no verso 13, ok? Desculpa, Mauro, não te dar a informação. Verso 13. Alguns estão dizendo que tu és Elias, outro que tu és Jeremias, um dos profetas, até mesmo João, que ressuscitou dos mortos. Jesus falou: a opinião do povo não me interessa, eu quero saber o que vocês pensam a respeito de mim. E olha o que Mateus disse. Mateus disse que quando Jesus fez isso, no verso 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino que os outros discípulos ficaram tudo olhando para ele assim. Já viu aquele aluno que responde certinho, a resposta certa, o professor ficou olhando, opa, um iluminado entre nós. Os discípulos devem ter olhado para Pedro dizendo: rapaz. E aí Jesus também ficou admirado, olhando para ele e disse: Pedro, você é um bem-aventurado. Você foi agraciado com uma revelação vinda dos céus. Isso não veio de você, Pedro. Foi o Espírito Santo quem revelou a você, porque esta palavra estava oculta, a minha identidade ainda não estava evidente, e você disse: quem eu sou? Parabéns, Pedro. É até um jogo de palavras, porque a palavra Pedro significa rocha. E nessa hora Jesus elogia o Pedro imagina que deve ter falado assim: eu sou o cara. Mas o relato continua. Verso 21. Logo em seguida, Jesus fala para eles assim: olha, eu estou indo para Jerusalém. Quando eu chegar em Jerusalém, eu serei entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão me prender, vão bater em mim, vão cuspir na minha cara. Eu vou ser crucificado, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus estava dizendo exatamente o que ia acontecer com ele. E vejam o que Mateus nos diz. Quando Jesus estava dizendo estas coisas, terminando de falar isso, verso 22, Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Petulância, né? Chamar Jesus e dar uma severa bronca em Jesus. Está pensando o quê? Tu está desmotivando o pessoal. Conversa é essa? E olha o que Jesus respondeu para ele. Verso 23. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quer dizer, o cara acabou de ser elogiado, agora é repreendido.
Irmãos, na vida cristã, às vezes, nós podemos passar por experiências similares, em que num determinado momento, Deus está falando grandemente ao seu coração, ou Deus está usando a sua vida, e por um vacilo seu, por um descuido seu, por não entender o plano de Deus, por não entender a vontade de Deus para a sua vida, você pode se tornar um instrumento do inimigo para falar coisas que ele estaria falando em seu lugar. Então aquela solidez de uma pedra se torna algo tão frágil como um punhado de areia esfacelando em suas mãos. É nesse sentido que Jesus chama a atenção do Pedro, dizendo: Pedro, agorinha, rapaz, você era o iluminado de Deus, agora você é um instrumento de Satanás. Pedro, não estou entendendo você. Há uma instabilidade imensa em você. Passa-se alguns segundos, você já não é mais você. Onde está a sua estabilidade espiritual, meu irmão? Nós temos experiências assim. A nossa vida, em alguns momentos, parece que nós estamos ali juntinhos de Deus, respirando o mesmo ar dos anjos, querubins, serafins e outros fins. E de repente parece que estamos respirando o enxofre do inferno, porque estamos dando lugar ao inimigo em nossas vidas. É lamentável, mas é real. Em nossa caminhada, às vezes, temos essas discrepâncias, como na caminhada de Pedro. Vamos para o capítulo 17. A partir do verso 1, 6 dias depois. Jesus leva os discípulos ao Monte Hermon. É um monte alto, bem elevado. E quando chega lá no monte, ele pede para os discípulos ficarem ali e sobe apenas Pedro, Tiago e João. Chega um determinado ponto, eles param. E a Bíblia diz que o rosto de Jesus, suas vestes, ficaram reluzentes. No Antigo Testamento existe uma palavra hebraica chamada Shekinah. Essa palavra significa brilho, o brilho da glória de Deus. Naquele momento, por um lapso de tempo, Deus permitiu que Pedro, Tiago e João visse quem realmente era aquela pessoa diante deles. O glorioso Filho de Deus. E quando aquilo aconteceu, eles ficaram terrorizados, embasbacados, paralisados ali. E apareceu então Elias e Moisés. E conversavam com Jesus. Eu fico imaginando essa cena, o Pedro olhou para o Tiago, olhou para o João e falou: e agora? O que a gente faz? Eu tive 2 momentos na minha vida em que eu fiquei desnorteado, sabe? Como professor, às vezes a gente acostuma desenvolver um raciocínio rápido, a responder rapidamente às situações, circunstâncias e perguntas dos alunos, às vezes mais absurdas. Mas a gente perde o rumo, né? E eu me lembro um dia que eu estava com a Raquelzinha, minha filha, no colo. E assim, a gente, pai, né? Pai é lambão mesmo, né? Fica falando assim: ah, dá um beijinho no papai. Aí a filhinha, né? Para não contrariar, pai, dá um beijo no pai, né? E tem esse negócio, né? A criança meio constrangida, daquele beijo, meio constrangido. Parece bonitinho, mas não é legal, né? Um certo dia eu estava com a Raquelzinha no colo, perto de uns alunos, né? E estávamos conversando. De repente, do nada, ela me deu um beijo no rosto. Eu fiquei tão vermelho, tão vermelho. E perdi o rumo, e eu fiquei assim. E os alunos estavam conversando comigo e eu fiquei
E os alunos olharam para mim e começaram a rir, porque a situação ficou constrangedora. Esse pai bobão perdeu o rumo porque a filha espontaneamente deu um beijo nele. E foi tão maravilhoso, um momento tão mágico. Como pai, eu fiquei assim, embasbacado, abobalhado, como você achar melhor. Noutra ocasião, me aconteceu como pastor. Eu estava pregando num culto e a presença de Deus ali era tão intensa. Havia poucas pessoas no culto, umas 50 pessoas. Era um feriado. E eu estava pregando e eu comecei a mensagem dizendo assim: eu tenho duas notícias a lhes dar, uma ruim e uma boa. Quero lhes dar a ruim primeiro. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Comecei a falar sobre o ladrão, o que ele faz, como ele mata, como ele rouba, como ele destrói. E a mensagem estava indo, caminhando. E de repente, quando eu terminei a primeira parte, eu disse assim: mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar. Jesus veio para lhes dar vida e vida em abundância. Foram as últimas palavras que eu falei. As pessoas me ignoraram. Começaram a ajoelhar-se e começaram a chorar. Eu fiquei ali igual um bobão, né? A Iraci não estava nesse culto, ela estava num evento da igreja. Eu fiquei ali. E as pessoas nem ligaram para mim. E começaram a ajoelhar-se e orar, e todo mundo, um atrás do outro. Coisa que eu falei: não mandei ninguém orar, gente. Mas o Espírito Santo disse para mim assim: fica quieto. Fala nada não que você vai estragar. Eu senti que a presença de Deus ali tinha sumido o culto. Eu já não era mais necessário. Eu fiquei quieto. Por uns 15 minutos as pessoas oraram e choraram. Aí quando eles começaram a se recompor, eu disse: irmãos, eu não tenho mais nada para falar para vocês. Vamos cantar um hino e vamos embora. Naquele momento eu fiquei assim, igual Pedro, Tiago e João. Né? Aí o Pedro, para avaliar o boca grande, né? Sempre tem um. Aí o Pedro, verso 4, ele falou o refrão da música que a Cibele conduziu hoje de manhã. Eu gosto dessa música, Cibele, mas a gente precisa refletir um pouco sobre ela. A música diz: bom estarmos aqui, Senhor. E é bom, evidentemente. Mas olha a ideia do Pedro. Presta atenção no que o Pedro está dizendo. Senhor, é tão bom, que seria bom eternizar esse momento. É bom estarmos aqui. Vamos construir então 3 tendas. E ainda equiparou Jesus a Elias e Moisés, né? Não era para fazer isso. Senhor, é tão bom te adorar que seria legal se a gente continuasse isso por toda a vida. Um dia eu li o testemunho de uma pessoa que ela se converteu e ela disse assim: antes de eu me converter eu odiava os crentes. E ela disse: sabe por que eu odiava os crentes? Porque eu morava numa favela. E lá do alto da favela eu ouvia os crentes cantando lá no embaixo. E eles cantavam com tanta alegria e muita felicidade. E eles nem sabiam que eu estava ouvindo eles cantando com fome. Sem ter um leite para dar para os meus filhos. Como que eles podem estar cantando essas coisas? E eu aqui perto e eles nem se importam comigo? Eu tinha raiva deles. Mas eu entendi que eles não tinham entendido a missão de Jesus. Quantas vezes, irmãos, estamos aqui, bom estarmos aqui, mas tem alguém ali perto de nós pensando em dar um fim na sua vida. Dar um tiro na cabeça. Mexer um veneno e tomar uma grande dose de comprimido pertinho de nós. Quantas vezes estamos querendo eternizar estes momentos catárticos?
Quando no sopé do monte tem um pai angustiado, porque levou um filho que tem demônio e os discípulos não puderam expulsar o demônio. Olha o que Deus diz para o Pedro, parafraseando: Pedro, cala a boca. Porque o verso seguinte diz assim, verso 5: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e saiu dela uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Pedro, o tempo de ouvir Moisés e Elias já passou, Pedro. Agora você vai ouvir só o meu filho. Só o meu filho. Ele tem a minha palavra. E aí então eles ficaram aterrorizados com aquilo. E quando voltaram a si, só viram Jesus. Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Deus nos permite ter experiências. Mas sabe por que Deus nos permite ter experiências? Não para que nós gostemos de experiências, mas porque em meio às experiências nós possamos ver Jesus. E só Jesus. Todo o propósito da transfiguração era que Pedro entendesse que Jesus é o glorioso Filho de Deus encarnado. Mas esse Jesus glorioso encarnado, depois de revelar-se a Pedro, Tiago e João, desce ao monte e expulsa o demônio do menino. Depois de cultuarmos aqui, depois de cantarmos, bom estarmos aqui, por que você não procura uma pessoa que está necessitada da sua ajuda? Por que não ora por alguém necessitado de um socorro, de uma ajuda sua? Aquela sua prima que está postando no Facebook lá, que está super, mega, hiper feliz, mas você sabe que ela está querendo colocar um fim na vida dela. Por que não ser solidário? Porque às vezes nós estamos querendo seguir a Jesus pela experiência. Asaf Borba disse assim: irmãos, nós precisamos aprender a adorar e deixar de adorar. Entenderam o que ele está querendo dizer? Tem gente que adora porque é legal adorar. Ai, como é bom. A gente sente assim, né? Eu me sinto tão bem. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Mas e quando você vai ao hospital visitar alguém, abençoar alguém? Encontre alegria nisso também. Billy Graham foi visitar a Madre Teresa de Calcutá. E ele chegou lá no lugar onde ela trabalhava. A pessoa disse para ele assim: vou falar com ela que você está aqui. E ele então sentou-se esperando, demorando meia hora. Ela chegou, toda pesarosa, disse: irmão querido, me perdoa. Eu te fiz esperar meia hora, mas é que eu estava agora com um moribundo. Uma pessoa que ia entregar sua alma ao Salvador. E eu dei as mãos para ela. E fiquei com ela, porque eu não acho justo que alguém parta deste mundo sozinho. Eu era a única mão que ele podia segurar. Depois que ele partiu, eu vim falar contigo. Billy Graham disse: você está certa. Jesus está nisso. Vamos avançar. Mateus capítulo 26. A partir do verso 31, Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, nesta noite vai acontecer uma profecia de Zacarias.
A profecia diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Nesta noite vocês se escandalizarão de mim. Vocês me abandonarão e eu ficarei sozinho. Mas eu nunca estou sozinho, o Pai está comigo. E aí Pedro falou para Jesus assim: eu não falo pelos outros, eu vou falar por mim. Eu jamais vou te abandonar. E digo mais: se for necessário, morrerei por ti. Aí Jesus virou para o Pedro e falou: Pedro, vamos ser sinceros. Você vai, ainda nesta noite, me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Pedro, que isso? O senhor está devaneando. No outro texto, Jesus falou assim: Pedro, o diabo pediu você. E eu intercedi e falei para o Pai manter você. E quando você se converter de verdade, você confirma os outros. Pedro, chucrão, né? Eu me garanto. Bom, Jesus foi para o Getsemane orar. Versos 36 em diante. Jesus levou Pedro, Tiago e João e disse assim: orem aqui, eu vou ali orar ao Pai. Algum tempo depois Jesus voltou, eles estavam dormindo. Ele falou: acorda, vocês não conseguem nem sequer orar? Foi de novo, 3 vezes ele fez isso. O Pedro, ele não ia morrer por Jesus? Não consegue nem ficar acordado? Jesus, eu morreria por ti. Começa a reunião de oração, 10 minutinhos, o irmão já está tombado. Vai morrer por ninguém, não. Uma vez eu lembro que na igreja estavam cantando uma canção que dizia assim: vou subir ao monte, o sacrifício serei eu. Aí eu não cantei, não. Falei: eu não vou cantar essa música, não. Aí um dia o ministro de louvor chegou para mim: pastor, o senhor tem uma sugestão de música? Eu falei: vocês podem cantar aquela mentirosa. O qual? Aquela lá que vocês falaram que vocês vão subir no monte, o sacrifício vai ser você. Para de ser mentira, irmão. Isso é mentiroso. Você não vai subir em monte, coisa nenhuma. Você não vai ser sacrifício, coisa nenhuma. Vocês não conseguem vir na reunião de oração. Depois que estava tocando essa música aí, no auge dela, um missionário chegou para mim e falou: pastor, o senhor nos acompanharia para distribuir Bíblia na China? Eu falei: acho que não. Se for pego com Bíblia na China, é 10 anos de cadeia. Tá afim? Mas você não falou que ia morrer por Senhor? Entregar a Bíblia na China você não quer não, né? Cantar aqui na igreja que vai morrer por Jesus, tá fácil, né? Morrer no ar-condicionado é uma maravilha. Senhor, pode ter certeza. Jesus falou: Pedro, para com isso, Pedro. Aí os guardas vieram prender Jesus. E aí Mateus e Marcos são bonzinhos e poupa Pedro, mas Lucas diz assim: e Pedro, sacando de uma espada, cortou a orelha do Malco. O Pedro nem sabia o que estava fazendo. Jesus curou o Malco, falou para o Pedro: Pedro, coloca a sua espada na bainha. Se acalma. Você não sabe nem o que está fazendo. E aí quando você vai lá, no versículo 56 de Mateus 26, dá uma olhada no que está escrito lá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Ficou ninguém, principalmente o Pedro.
Aí o relato continua dizendo que Pedro estava seguindo Jesus de longe. E Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. E aí lá tinha uma fogueira, porque era frio. E Pedro ficou lá se esquentando na fogueira. E veio uma serva e disse assim: conheço você. Pedro, acho que não. Você é discípulo de Jesus? Não, claro que não, nem conheço ele. Aí veio uma outra e falou assim: você é sim, porque você é galileu. Você fala oxente e você é seguidor de Jesus. Ah, claro que não. E começou a falar palavrão. Aí veio um terceiro e falou assim: você é seguidor de Jesus sim. Pedro falou: nem conheço esse homem. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. 26:75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Um biólogo de Pedro, Inácio de Antioquia, que escreveu a respeito dos discípulos, ele disse assim: quando você olhava para Pedro, você tinha a impressão que ele tinha acabado de chorar. Ele chorou tanto que o rosto dele ficou transtornado. Ele falou que olhava para Pedro e dava a impressão assim: Pedro, que você está chorando? Que estou chorando o quê? Eu já chorei. É que aquele choro foi tão profundo que marcou minhas faces. Foi um choro muito sentido. Jesus foi preso, condenado, crucificado, ressuscitou. E João, se você olhar comigo em João capítulo 20, João está terminando o seu evangelho, e no verso 30 e 31 ele dá a impressão que terminou, chega. Então Jesus realizou muitos milagres e tal, mas esses foram escritos para que vocês saibam que em seu nome tem a vida eterna. Mas aí eu creio que o Espírito Santo falou para o João assim: não, João, escreve mais um capítulo. O capítulo 21. Aí João escreve o capítulo 21. E o capítulo 21 começa assim: Pedro olhou para os discípulos e falou assim: quer saber? Vamos pescar? Acabou. Vamos pescar. Eles voltaram a pescar. Eles estavam lá pescando e não pescaram nada para variar. Quando eles estavam pescando, o Senhor apareceu na praia. E o João, que conhecia mais Jesus, né, pelo jeito assim de andar e tal, cutucou o Pedro e falou assim: é o Senhor. Aí o Pedro, que estava pelado, né, ele estava peladão, caiu no mar, foi lá, vestiu a sua roupa e veio ao encontro de Jesus. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para os versos 15, 16 e 17. Mas eu vou mostrar em grego, tá? Por favor, Mauro, é aquele momento de você projetar lá o texto de João 21, versos 15 a 17. Por favor, Mauro. Aquele texto. Mauro, please. A gente só entende o diálogo de Jesus e Pedro quando a gente entende algumas nuances que o texto grego nos traz. Ok? Você projeta, Mauro? Por favor. Leia na sua Bíblia, João 21, 15 a 17. Jesus se preocupou com Pedro, porque Pedro precisava ser restaurado. E quando você lê esse texto aí, no português não fica muito claro, porque nós somos levados a traduzir a palavra amor, tanto num sentido como no outro sentido. Mas em grego nós temos um texto diferente. Esse é o verso 15. Jesus está dizendo para o Pedro assim: Pedro, você me ama, mas esse você me ama é agapás, aquela palavra vermelha que está destacada ali.
Jesus estava dizendo para Pedro assim: Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? Pedro, você me ama mais do que ama a você mesmo? Pedro, você me ama por nada? E Pedro então diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu... Aí ele fala amo, mas ele não usa agapaz, ele usa filéu. Filo. Destaquei ali em laranja. Filo é amor de amigo. O Senhor sabe que eu te considero muito. O Senhor sabe que pode contar comigo, que eu sou camarada teu, que eu tenho assim um carinho muito especial pelo Senhor, mas eu não te amo ao ponto de morrer por você não. O que Jesus queria é que o Pedro admitisse a verdade. Aí vamos para o verso 16, por favor. Pode avançar. No verso 16, Jesus vai novamente perguntar a mesma coisa. Então, Pedro, diz para mim, você me ama ao ponto de morrer por mim? Agapás-me. Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que, filéu, eu só te amo como um amigo ama um outro amigo. Tu sabes que eu não te amo ao ponto de morrer pelo Senhor. Meu amor não é tão grande assim. E aí no verso 17, pode ir o próximo. Aí Jesus falou: então tá bom, Pedro. Jesus não fala mais agapás. Então, Pedro, já que você me ama como um amigo eu quero te fazer um pedido. Cuida das minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro assim: Pedro, não precisa ficar dizendo que você me ama como você não me ama. Pode dizer, pode admitir a verdade, que você me ama, mas não tanto como você achava que você me amava. Sabe, querido, às vezes eu tenho um receio de falar que amo a Deus. Será que nós o amamos realmente como Ele quer ser amado? Nós o amamos mais que amamos a nós mesmos. Pedro estava admitindo: Senhor, tu sabes que eu não te amo tanto quanto eu disse que te amava. E isso é restauração, é admitir a verdade. Quantas vezes nós somos hipócritas em nosso cantar, em nosso louvar. Senhor, tu és tudo para mim. O Senhor, certeza? Tudo entregarei, o Senhor. Verdade? Não, Senhor, é que está na música. Vamos ser mais sinceros. Pedro aprendeu isso e isso foi a sua restauração. Obrigado, Mauro, pelo seu trabalho. O tempo passou. Pedro liderou a igreja. No ano 67, Pedro estava em Roma. Nero ordenou a morte de todos os líderes cristãos. Pedro foi achado em Roma. E diz a tradição que Pedro foi condenado à morte. E ordenaram que ele fosse crucificado. E Pedro, já um homem com seus 67 ou próximo de 70 anos, ele disse aos soldados: não quero ser crucificado de cabeça para cima como meu Senhor, porque eu o neguei. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim terminou a história deste seguidor de Jesus, crucificado de cabeça para baixo. E nesse ato ele estava dizendo assim: Senhor, tu sabes que eu te amo ao ponto de morrer por ti. Mas não eram mais palavras, era ação. Ele aprendeu. Jesus merece que você o ame ao ponto de morrer por ele. Mas ele não te pede isso. Sabe o que ele pede? Ele pede para você viver por aqueles que ele ama. Nisso consiste o amor de Deus, em que Deus entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Só isso. Amamos ao Senhor quando amamos aqueles que são amados por Deus. Feche seus olhos.
Ore ao Senhor agora. Com certeza Ele falou ao seu coração. Fale com Deus agora. Como está a sua caminhada? Eu sei que você gostaria que fosse somente altos e altos, mas tem altos e baixos. Nestes altos e baixos, o que o Senhor quer é que você não deixe de segui-lo. Siga-o quando ele estiver glorioso diante de você. Siga-o quando um endemoniado precisa da sua ajuda. Siga-o quando tudo vai bem, siga-o quando tudo vai mal. Siga quando você tem benefícios por segui-lo. Siga quando nada disso representa. Siga Jesus por nada, siga Jesus por Jesus. Ame-o. Ele é digno do seu amor. Senhor, obrigado por Pedro, esta vida tão interessante, tão cheia de altos e baixos como a minha, como todas as nossas vidas também. Mas obrigado pela perseverança que ele teve, porque o Espírito Santo nele o fez permanecer firme até o final. Mas, ó Deus, que nós saibamos depender de Jesus, amar Jesus, seguir a Jesus, como Jesus quer ser seguido. E que o sigamos sempre de perto, com um coração inteiro, seguindo por nada se necessário for, seguindo pela dignidade que lhe é inerente. Te agradeço e te louvo. E nos comprometemos a estarmos abertos ao Teu Espírito Santo para que Ele faça em nós a sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Toemos uma canção.